mensagem. Peço para abrirem em Mateus, Evangelho de Mateus. Nós começamos a estudar agora este Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Tivemos a primeira mensagem de introdução a este livro, agora vamos começar. Mateus capítulo 1, página 1029. 1029. Muito bem. Então o tema hoje da mensagem é a origem do Messias Jesus e a genealogia única do Filho de Deus. E começando lá no versículo 1, então diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Já iremos ler mais este capítulo, mas duas perguntas. Porquê é que Deus inspirou Mateus a escrever aqui um monte de nomes, não é? Qual a razão, qual o sentido deste grande número de nomes aqui? E à primeira vista não me parece ser muito importante e até apetece passar à frente, mas é a palavra de Deus inspirada e a Bíblia vai mostrar, em primeiro lugar, através destes muitos nomes, que aquele Deus que se revela na sua palavra, que se revelou depois na pessoa de Jesus, este é um Deus de muitas gerações. É um Deus de muitas gerações. É um Deus eterno. Estas pessoas nasceram, viveram e morreram, e depois outras nasceram e assim sucessivamente, mas Deus é o mesmo. Ele continua eternamente. Em segundo lugar, Deus age. Esta genealogia vai nos mostrar, então, que Deus é um Deus presente em cada geração. Esteve presente quando Abraão viveu e todos os outros viveram. E quando nós agora estamos a viver. E depois, Deus age na vida das pessoas. Deus agiu aqui na vida destas pessoas ao longo das gerações, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios. E a história registra isto. Então, daí a genealogia de Mateus. Deus está sempre atento para agir na vida das pessoas ao longo da história. Este versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, é o versículo de abertura do Evangelho de Mateus. É assim que ele começa e Mateus toca aqui a nota que há de soar através de todo o seu livro, toda a sua narrativa. Livro da geração significa o registro da descendência de Jesus e da ascendência de Jesus. Ou seja, Jesus não é uma pessoa isolada que, olha, ele nasceu, mas não se sabe assim nada, muita coisa sobre ele. Não. Jesus não é uma pessoa isolada. Ele pode ser avaliado e conhecido lá séculos, milénios para trás, até à sua origem, na história. Então vemos aqui, fala aqui de filho e depois nós podíamos dizer e pai deste, foi avô daquele, bisavô do outro. É isso que ele quer mostrar aqui através desta genealogia. Quer mostrar também que Jesus era o Messias prometido por Deus. E mais, que Jesus era da descendência direta da casa real de Davi. Por isso, essencialmente, Mateus quer dizer, temos aqui Jesus que é rei. Ele é descendente da casa real. É rei. Então, o Evangelho de Mateus tem este intuito de ir ao encontro das necessidades de todos os homens, todas as pessoas, judeus, da nação que Deus criou, nação de Israel, mas também gentios,
para os conduzir a todos a Jesus, ao Messias, ao Salvador do mundo. Mas em especial, nós já vimos que Mateus escreveu este livro essencialmente para os judeus, para o povo de Israel. E esta genealogia vai mostrar e vai legitimar que Jesus realmente vinha da descendência do trono do rei Davi. Mas não apenas a genealogia vai ter aqui judeus, vai também ter gentios, vai ter pessoas fora de Israel, como iremos ver. E o que é que Mateus faz aqui questão de enunciar? Ele vai ser aqui muito concreto nesta genealogia, porque ele não está aqui a selecionar nomes que se sucedem logo. Temos aqui o pai deste, depois o avô, o bisavô. Ele salta gerações, porque vejam logo o versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, mas de Jesus até Davi passaram 1000 anos, não é? E depois filho de Abraão, olha, salta mais 1000 anos. Há aqui uma seleção de nomes que Mateus quer trazer-nos. Ou seja, é uma genealogia, que é um registro da descendência que vai levar a Jesus, mas muito bem definida, e vai mostrar aqui 3 grupos e 14 gerações. E há aqui uma escolha de nomes selecionados, há aqui um propósito bem organizado, bem estruturado por Mateus. E nós vamos ver aqui uma coisa interessantíssima. A genealogia com tantos nomes parece para nós assim aborrecido, não é? Como iremos ver aqui, este e mais aquele, parece aborrecido. Mas para um judeu, isto era uma coisa valiosa, essencial mesmo. Essencial. Porque se um judeu não conseguisse provar a sua descendência, a sua ascendência, de onde é que ele provinha, dentro das tribos de Israel, ele perdia direitos, perdia muita coisa. Perdia, por exemplo, a herança. Que as terras passavam na herança de pais para filhos. E outros aspectos. Para um judeu, para nós, parece que não tem interesse. Mas para um judeu, muito importante. Por exemplo, um sacerdote tinha a seu cargo o serviço no templo, né, um sacerdote. Era necessário que ele provasse a sua origem, que ele era mesmo da tribo de Levi. E os sacerdotes tinham de casar com as esposas da tribo de Levi. E elas tinham de provar também, nas gerações para trás, que elas eram dessa tribo, para o sacerdote poder casar de acordo com a palavra de Deus e a lei de Moisés. Ou se alguém dissesse, eu sou o Messias, aí tinha de provar. Porquê? Porque a palavra de Deus dizia, olha, o Messias, e onde é que você nasceu? A palavra de Deus dizia onde é que o Messias tinha de nascer. E qual é a sua tribo? Não é? Portanto, a genealogia, muito importante. Por isso Mateus está-nos aqui a trazer e a mostrar o alto valor da genealogia. Tinha um valor tão grande que cada judeu sabia de cor a sua genealogia. Muito importante. Versículo 2 diz, Abraão gerou a Isaque. Este gerou, na palavra hebraica, quer dizer que aquela pessoa deu origem, foi pai, ou aqui, nesta genealogia de Mateus, quer dizer que ele pode ser pai, ou podia ser avô, não é? Ou bisavô, ou lá mais para trás, um ancestral de alguém. Portanto, vamos ver aqui o detalhe de Mateus, a perfeição da palavra de Deus, como o Senhor nos preparou para nós aqui esta palavra. E por isso aqui em Mateus, Jesus é apresentado numa genealogia que vai mostrar que ele legalmente ele era filho de José, da tribo de Judá,
e que Jesus é verdadeiramente rei da descendência de Davi, conforme a promessa de Deus. Muito bem, em primeiro lugar, então temos esta introdução e agora, em segundo lugar, o álbum de família do Rei dos Reis Jesus. A genealogia é comparada a um álbum de família. Temos álbuns em casa, não é? E lá no fim do álbum pomos as fotografias mais novas, não é? Começou lá na primeira folha. Lá temos os nossos bisavós, se tiverem fotografias, os avós, e depois vão nascendo, os netinhos. Então a gente vai ali percorrendo e temos o álbum de família. É assim a mesma coisa aqui. Este é o álbum de família de Jesus. Então a pergunta que se coloca aqui é esta. Quando aqui se abre o Novo Testamento e vemos estes nomes selecionados na genealogia, que até chegarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o maravilhoso Messias, então dizemos, vamos ver, quem é que faz parte, é o que está aqui, isso vamos ver, quem é que faz parte do álbum de família de Jesus? É isso que Mateus tem aqui para nós. Olha, vou-vos dar aqui o álbum da família de Jesus. Esse álbum maravilhoso. Quem é que está aqui na fotografia? Quem é que faz parte da história que Deus construiu? Este aqui, irmãos, foi Deus que fez esta história. Não há nenhum nome que apareça aqui, assim, mas como é que este apareceu aqui? Não é? Não. Deus é que construiu este álbum aqui. E agora pensem na nossa. Eu conheço o meu pai, os meus avós, e até nem os conheço todos, não é? Houve um que eu não me lembro mesmo, o avô do lado do meu pai. A minha avó paterna ainda tem assim, ela faleceu quando eu tinha cerca de 2 anos, tenho assim uma vaga ideia, mas tenho. Mas depois, bisavós, nenhum sequer. Mas há muitos que conhecem bisavós, não é? E trisavós, isso é já muito raro. E agora mais para trás, já não sabemos nada. Já não sabemos nada. Olha, mas Deus diz não. Mas Jesus, sabemos tudo sobre ele. Tudo. Sem falhar. Então o nosso objetivo ao analisarmos aqui como Deus construiu esta história até Jesus é nós entendermos como é que Deus trabalha. Qual é o caminho de Deus? E um aspecto muito importante é também este. Para olharmos para aqui, nós vamos compreender melhor esta genealogia se nós soubermos, mas como é que era o ambiente dos judeus? Não é? O ambiente judaico na altura. Como é que era? Só para não alongar muito. Os religiosos da altura, aqueles judeus então ainda mais rigorosos, especialmente a liderança, os judeus achavam-se que eram únicos no mundo, muito especiais, acima dos outros povos. Eles é que eram os grandes da história, que eram assim gente muito importante, que Deus gostava mais deles, achavam-se justos, superiores aos outros, e os judeus homens achavam que eram melhores do que as mulheres. E olhando para esta genealogia, Deus vai aqui assustar esses judeus que pensavam assim. Porque vai incluir o nome de 4 mulheres. Coisa impensável. Não era nada normal. E, mais do que isso, gentios, fora de Israel. E nós sabemos que no pensamento da altura, o judeu, por exemplo, dava graças a Deus por não ser gentio, né? E por não ser mulher. Dou-te graças a Deus porque não sou gentio e não nasci mulher. Era uma coisa assim. E Mateus vai aqui trazer esta genealogia, vai quebrar todos esses paradigmas ao enunciar aqui a linhagem do Senhor Jesus. E vai trazer aqui nomes que vão chocar esses judeus assim. Era como se nós estivéssemos lá no nosso álbum de família e pensar, mas eu estive lá, ouvi dizer que um familiar meu, aquilo
Vamos lá ver se essa fotografia não vou pô-la aqui. Se puder, ou se ela não posso tirar, mas quando alguém tiver a ver, vou tapar assim, para ninguém perguntar nada sobre ele ou sobre ela. Né? Assim, vai estragar aqui. Eu sou uma pessoa tão importante. Não posso ter assim uma pessoa desta lá, meu familiar lá para trás. Não pode ser. Uma pessoa indigna. Ou lá no dia do casamento, não é? Tudo a tirar fotografias. E pá, vamos tentar ver se aquilo não fica aqui em muitas fotografias. Ou aquela, não é? Mas o Espírito Santo que inspirou Mateus diz, vai pôr aqui nomes, não é? Que chocam muitos judeus, mas é aquilo que Deus quis. Então, vemos aqui por esta genealogia um apelo à história. Ou seja, Deus quer nos ensinar aqui mais do que apenas vemos aqui estes nomes. Há aqui um tempo que ocorreu na história, irmãos. Jesus é uma pessoa única porque Jesus dividiu o tempo. Nós estamos a viver no ano 2023 depois de Cristo. O tempo é importante e Jesus marcou o tempo da história. Olha, quando nós vamos assinar um papel importante, que é que todo o papel importante tem lá? A data, não é? Alguém assina uma coisa importante sem ter a data? Olha, mas Jesus marcou o tempo, a data. Na história, temos ali a nossa irmã Cátia, que é professora de História. E tudo o que ela ensina, de certeza que é, olha, isto aconteceu antes de Cristo e isto depois de Cristo. E Jesus é esta pessoa aqui que marcou o tempo. Isso é importantíssimo. E por isso o que Mateus vai fazer aqui, inspirado por Deus, levando-nos até Jesus, é focar aqui e mostrar-nos o seguinte. Quando Deus começou o seu plano, o seu projeto de salvação do homem, Deus começou isso. Logo quando o homem caiu lá no jardim, Deus começou logo ali o plano da redenção. Do homem perdido e condenado pela culpa do pecado. Quando Deus começou esse projeto para trazer o homem para Ele, começou lá, aqui Mateus começa em Abraão. É com Abraão que Deus começa aqui, a quem Deus dá a promessa da bênção a todas as nações. E a genealogia percorre desde Abraão até chegar a Jesus. Mas sabemos mais que Deus, além de fazer uma aliança, um contrato e promessas com Abraão, ele também faz isso 1000 anos depois. Olha, para Deus, 1000 anos depois ele lá está. Com o rei Davi, também a fazer uma aliança e a acrescentar mais coisas. E vai dizer, olha, na tua descendência virá um rei, mas um rei que vai ter um reino eterno. Tu vais ser rei uns anos, 40 anos, vais morrer e virão outros. Mas virá um rei que vai ter um reino eterno. Um rei segundo o coração de Deus. Um rei completo. Que reinaria verdadeiramente segundo a perfeita vontade de Deus. E assim, quando Jesus nasce, ele é esse rei. O herdeiro de todas as promessas divinas. Mas Deus ainda quer dizer mais por meio desta genealogia em Mateus. Que este povo que Deus criou, a quem Deus se revelou de tantas e variadas formas, a quem Deus fez tantas promessas, com quem Deus fez uma aliança, fez um contrato. Esse povo acaba por desviar-se de Deus, desobedecer, afastar-se de Deus. Perde o caminho de Deus e Deus procura trazê-lo e o povo não se arrependia e Deus usa o seu juízo, o seu castigo e surgem invasões da Assíria a norte e depois a sul, Judá através da Babilónia, juízo de Deus, porque esse povo que recebeu tudo de Deus não se manteve debaixo da aliança com o Senhor. Mas Deus manda os seus profetas e promete uma nova aliança. E assim Deus vai entrar na história, através do seu Filho Jesus, em que a sua palavra vai entrar diretamente nos corações daqueles que vão crer. E por isso, quando olhamos para esta genealogia, nós não vamos ver aqui. Olha, esta genealogia
não vamos ver aqui grandes heróis da fé. Porque são praticamente todos indivíduos com vidas complicadas. Mas é assim que Deus trabalha. Se te achas indigno, indigna, olha, Deus trabalha com essas pessoas. É isso que Mateus nos quer aqui mostrar. Vamos ver então aqui a maravilhosa história da genealogia de Deus. Abraão é o primeiro nome que aparece. Abraão, quem era este homem que Deus escolhe? Olha, Abraão era um homem que era altamente idólatra. Ele era um adorador de ídolos falsos. E isso confirma-se na palavra de Deus em Josué 24:2, que diz: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então Deus vai começar por chamar um homem altamente idólatra. Portanto, Abraão não era aquele crente exemplar. Pelo contrário, vivia totalmente longe de Deus. E Deus vai em busca desse homem idólatra, Deus chama-o, ele crê, aceita a chamada de Deus, a proposta de Deus, e Deus vai construir uma história a partir de Abraão. Ele vai dizer a Abraão em Gênesis 22:18, em tua descendência, olha, na tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. E quando Deus diz aqui, todas as nações serão benditas, está-se a referir o quê? Porque na descendência de Abraão viria uma pessoa, essa pessoa é que seria uma bênção para todas as famílias da terra, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Jesus. E nós prosseguimos nos nomes e confirmamos aqui que Mateus, por inspiração divina, vai escolher nomes de pessoas nesta genealogia especial aqui, que só tem 17 versículos, e num período de 2000 anos, porque Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus, vai escolher ainda nomes mais complicados do que Abraão. Vai escolher aqui pessoas que, se elas aparecessem ali à porta da nossa igreja, de qualquer igreja, você não pode ser membro de uma igreja. Por aquilo que a gente sabe de si, não pode. Então vamos ver. Jacó, neto de Abraão, ele é mencionado na Bíblia como um homem inicialmente de caráter muito fraco, enganador, teve de fugir da ira do seu irmão Esaú porque o enganou e roubou-lhe a primogenitura. O que é que acham? Mas Deus vai usá-lo. Ele vai ser o pai das 12 tribos de Israel. Ele vai arrepender-se. Judá, filho de Jacó. Judá também teve uma história de vida muito complicada. Mas sabem, a Bíblia não é um livro de histórias em que registra só as coisinhas muito boas das personagens. As coisas certinhas, os acontecimentos bonitos e belos. Apresenta a realidade nua e crua. É isso que nós encontramos aqui, especialmente no livro de Gênesis, que estamos agora aqui a ver. Em Gênesis capítulo 38, Judá tem filhos que são perversos, eles vão morrer, e a nora dele, Tamar, fica abandonada. E para resolver a vida, ela veste-se prostituta, Tamar, e Judá, sem o saber, envolve-se com a própria nora e engravida. E quando Judá sabe desta gravidez, diz, olha, ela que seja queimada. Mas quando Tamar comprova, olha, mas o pai és tu. O pai da criança és tu, o próprio sogro. Judá responde com umas palavras muito relevantes. Mais justa é ela do que eu. Tem Gênesis 38:26. Então, na nossa ignorância, nós acharíamos que Deus talvez fosse dar mais relevo ao primogênito, filho mais velho de Jacó, Ruben, ou talvez aos filhos de José, filho que ele amava muito. José, que foi uma pessoa de uma importância única no Egito, Manassés e Efraim. Mas não, Deus vai escolher para a linhagem de Jesus, Judá. Este Judá.
Então Deus, na sua graça, no seu poder, nos seus planos altíssimos, fora da lógica humana, aquilo é que é a pessoa indicada. Mas Deus, fora da lógica, coloca como referência na história que vai levar ao maravilhoso Salvador, Jesus, a pessoa que tem a história mais horrível do livro de Gênesis, que é Judá, cujo nome significa louvor. E não apenas isso, Deus faz questão aqui de dar visibilidade ao filho de Judá com Tamar, que é Pérez. Vejam. Olha, vai ser desse. Deus não esconde aquilo que está mal, mas Deus vai usar essas pessoas. Vamos prosseguir mais à frente, agora estamos no versículo 4. E Arão gerou a Aminabad, e Aminabad gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz. Talvez este Boaz já tivesse alguma idade, não sabemos, até se ele era viúvo, mas a Bíblia conta a história do casamento dele, de Boaz, seguindo a linha para levar a Jesus, e desta vez com uma viúva. Este Boaz vai casar com uma viúva, mas gentia, Ruth, que era moabita. Então não é a história de uma família muito abençoada, porque o sogro de Ruth teve de sair de Israel por causa da fome, foram para aquela outra nação vizinha, que era Moabe, que era uma terra de grande idolatria, e os seus filhos casam lá com moabitas, e lá em Moabe, então, o marido de Noemi vai morrer, os 2 filhos vão morrer, e uma das viúvas, Ruth, regressa com Noemi para Israel, e na cabeça de um judeu, isto era do pior. Uma história desta, uma viúva moabita estrangeira, era mais do que uma maldição para um judeu. Mas é quem aparece na lista da redenção de Deus que vai levar a Jesus. A genealogia específica de Mateus é esta. E vamos avançar para o próximo nome, versículo 6. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Temos agora aqui uma referência a Davi, um homem guerreiro, mas ao mesmo tempo frágil. Cometeu alguns pecados graves contra Deus. Um deles foi de mandar recensear Israel para se sentir poderoso, com força militar do seu exército, competindo com Deus. Deus é que era o chefe dos exércitos. Mas deixa ver que força é que eu tenho. E foi grave. E ele vai pecar de uma maneira muito mais séria diante de Deus, como um adúltero e um assassino. E o texto aqui faz questão de enfatizar isso mesmo. Vejam aqui versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha, ele podia só dizer que Davi gerou a Salomão. Mas Deus diz, não, espera aí. Mas foi da que era mulher de Urias. Olha, Deus não está a esconder nada. Está aqui, da que foi mulher de Urias. E nós sabemos a história. Não é? A Bíblia é realmente maravilhosa nestes termos. Deus não varre para debaixo do tapete aquilo que é mau. Deus podia ter dito, olha, Davi, já que fizeste isto, eu vou escolher entre os teus descendentes o filho de outra mulher, mas nunca de Batseba. Mas Deus faz questão de escolher na linhagem do Messias exatamente Salomão, filho de Batseba, que fora mulher de Urias. Davi adulterou com esta mulher e depois mandou matar o seu marido. E quando a Bíblia fala sobre Salomão, vai chamar-lhe Jedidias, que significa queridinho amado do Senhor. Avançamos para o versículo 10. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Temos aqui outro nome. Estamos a ver os nomes que Deus escolheu. Agora, versículo 10, Manassés. Rei Manassés. Olhem, se conhecem a história dele,
mas um homem horrível. Queimou os filhos no fogo para os apresentar perante os deuses em idolatria, um ritual pagão. Foi um dos piores reis de Judá, com pecado, abominação perversa contra as leis de Deus. Podem ler isso em 2 Reis 21. Uma história muito negra. Mas Manassés vai arrepender-se no final da sua vida e Deus vai usá-lo. Irmãos, agora vamos ver as mulheres na maravilhosa história da genealogia divina que leva a Jesus. Então as coisas, vejam, se eram aqui embaraçosas, Deus põe aqui nomes com histórias de vida muito complicadas e o judeu que se achava superior e como é que Deus escolhe estas pessoas? E agora Deus ainda vai ser mais, agora vai escolher mulheres. Mas como é que pode ser mulheres? Era só os nomes dos homens. Agora as mulheres surgem aqui na genealogia de Jesus. Então, na nossa visão religiosa, nós podemos imaginar que ao apresentar o Rei dos Reis, o ungido, o Redentor, talvez Deus fosse destacar Sara, mulher de Abraão, ou Rebeca, ou outras mulheres mais relevantes. Mas não é assim. Olha, versículo 2. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Olha aqui, Tamar. Há pouco já falámos um bocadinho. Ela ficou viúva, sem apoio nenhum, mas sem perder de vista a promessa que o sogro lhe tinha feito. Então Tamar, qual adúltera, emaranha-se com o próprio sogro Judá, mas Deus não vai ignorar isto aqui no registro da genealogia, vai trazer isto aqui à luz. Depois vem outra mulher, desta feita uma mulher dos pagãos e pecadores cananitas, versículo 5. Vemos aqui. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, sabem quem era Raabe? Raabe era uma habitante de Jericó, cananita, e era prostituta. Tentem imaginar o que seria uma prostituta no mundo pagão de Jericó. E Deus mete-a aqui na genealogia. Mas esta mulher Raabe ouviu falar dos grandes feitos da mão de Deus, que libertou Israel do Egito, que os fez passar pelo Mar Vermelho. E ela ouve falar disto e ela é alcançada pela mensagem da graça de Deus. Ela crê. Ela quer este Deus. Acreditou que Deus daria a terra, aquela terra onde ela morava, a terra que Deus prometeu. Ela sabia, Deus tinha prometido aquela terra a Israel e ela acreditou nisso. E ela quis isso. E ela apegou-se ao povo de Deus. Esconde os espias enviados por Josué. E Raabe vai entrar no próprio povo de Israel e, mais do que isso, na linhagem do próprio Salvador Jesus. Isso é impressionante, irmãos. É impressionante. E depois, temos aqui outro nome que há pouco já referimos. Boaz gerou de Ruth a Obed. E depois de Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Então esta Ruth não era judia, era moabita. E a história, há pouco fizemos referência a ela, mas acrescentaram algumas coisas mais. Aquele casal da tribo de Judá chega a Moab por causa da fome. O marido chamava-se Elimeleque, marido de Noemi. E Elimeleque significa Deus é meu rei. E Noemi quer dizer prazer agradável. E tem 2 filhos, Malom e Quilion, mas lá em Moab. Vai morrer Elimeleque, morre o pai, morrem os 2 filhos, ficam 3 viúvas, Noemi e as que tinham sido esposas dos 2 filhos. Então a pergunta é, que motivos tem Ruth para acreditar no Deus destes estrangeiros em que deu tudo errado? Olha,
Vocês são judeus, têm o vosso Deus, o único Deus, e nós em Moab temos imagens de todos os deuses, vocês só têm um Deus e nem imagem têm deles, não é? Vocês nem imagem têm do vosso Deus. Olha, vieram para aqui e morreram todos. Ficámos todas viúvas. Será que eu vou confiar nesse Deus? Deu tudo mal. E Noemi, a sogra, vai dizer às duas noras assim: a mão do Senhor se descarregou contra mim. Uma das noras, que era órfã, fica em Moab, fica na terra dela. Mas a outra, Ruth, eu quero esse Deus. Mesmo que tudo pareça que não está bem. E agarrou-se, diz a palavra de Deus, apegou-se à sogra e não a deixa no regresso a Belém. E ela vai dizer: olha, o teu Deus é o meu Deus. Olha que maravilha, irmãos. Quando nós testemunhamos a alguém e nós ouvimos dizer: olha, esse Deus em que tu acreditas é o meu Deus também. Isso não é maravilhoso? É este nome que aparece aqui, Ruth. E Ruth entrega-se ao Deus que levou o seu sogro, levou o seu marido, levou o seu genro, abandona a sua terra, terra de idolatria, vai para Israel e olhem, um moabita era gentil, não tinha, segundo a lei de Deus, direito sequer de se aproximar do templo para poder adorar a Deus. Não tinha direito. Como diz Neemias 13:1. Mas Deus vai usá-la, porque ela se entrega. E ela vai ser a bisavó do rei Davi, de onde virá depois o rei Jesus. Batseba, vimos há pouco, era casada com um estrangeiro heteu, era um mercenário no exército de Davi, e ela vai ser protagonista deste adultério. Foi a maior mancha na vida de Davi. Mas é através da restauração dela, do rei Davi, do filho que vai nascer deles os dois, que ela é mencionada também na genealogia de Jesus. Deus não evita aqui, na inspiração que faz a Mateus para ele escrever, Deus não evita que ela seja aqui chamada e referida a que for a mulher de Urias. Está ali. É como se no álbum da nossa família, Deus, não tires lá aquela cara. Aquela pessoa que tu achas que é indígena, não tires. Deixa ficar. Eu uso todos. Todos que se arrependem, todos que creem. Eu posso usar todos. É o grande poder de restauração do nosso Deus. E depois a quarta mulher que aparece aqui é Maria, versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Chega ali, agora chega a Jesus. Estamos agora no tempo de José, já. Nós sabemos que, em regra, as mulheres casavam muito cedo em Israel. Crê-se que por volta dos 15, 16 anos, casavam. Agora casam aos 30, não é? 30. Cedinho. Eram tudo bem preparadinho para começar bem novo, não é? Os maridos tinham, em regra, 5 a 10 anos mais de idade do que as mulheres. E como é que Deus vai trabalhar aqui? Imagina Maria, aquela jovenzinha, 15, 16 anos, 17, José 20 ou 25, ela vai ficar grávida e explicar à comunidade, isso foi o Espírito Santo. Quem iria acreditar, não é? Quem iria acreditar? Isso está depois a seguir, não é desta vez que vamos chegar lá, como Deus trabalha. Por isso talvez percebamos melhor porque é que nesta lista de mulheres indignas, rejeitadas, que jamais seriam aceitos por religiosos, são usadas e restauradas por Deus. E vai aparecer Maria, a noiva, adolescente, jovenzinha,
vai ser colocada numa situação complicada, sem dúvida, não é? Aparece-lhe o anjo e diz, olha, o plano de Deus para ti é este. E diz, mas como é que pode ser eu ser mãe de Deus? Não tenho marido sequer ainda, só estou comprometida. Sim, é pelo poder do Espírito Santo. E ela disse, não quer problemas. O que é que ela disse? Faça-se em mim a vontade do Senhor. É fantástico, irmãos, não é? Ela podia dizer, o que é que me vai acontecer? Ela confiou em Deus. É algo único. É algo fantástico. Como a pessoa diz que sim, aceita, e então confia. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Quando confiamos, situações difíceis, Deus vai resolver. Ela põe-se ao serviço dos planos de Deus, numa gravidez de vergonha, inexplicável, não havia explicação aos olhos humanos, num ambiente onde não há forma de explicar às pessoas o que é que estava a acontecer. E quais são as lições de Deus? O que é que nós descobrimos e aquilo que aprendemos aqui? Temos aqui estas mulheres, temos mulheres gentias, estrangeiras, completamente indignas. E o que é que elas nos vão mostrar? Mulheres de judias e mulheres que não são de Israel, são gentias, estrangeiras. E Deus quer nos mostrar isto, que Jesus veio não apenas para os judeus, mas também para os gentios, para os estrangeiros. Jesus veio para todo o mundo, para todas as nações. E a verdade é que sim, porque estão lá, na ascendência de Jesus, estão lá quem não era de Israel. Jesus veio para o mundo todo. E o que é que esta genealogia quer ensinar-nos mais? Que o Messias enviado do céu veio para homens e mulheres do mundo inteiro, que Jesus veio resolver e trabalhar nas vidas de pessoas imorais. Como Jesus disse, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores, pessoas que complicaram e comprometeram muito as suas próprias vidas e o seu futuro, como estes casos que nós vimos aqui, mas aparecem na genealogia do Rei do Rei, Jesus. É como se víssemos Deus a apanhar o vidro que se partiu, olha, partiu-se. Então vamos jogar fora. Não, Deus, não vamos jogar fora. Eu vou juntar os cacos todos e vou fazer uma coisa bonita. Vou colar de novo, vou fazer uma coisa maravilhosa neste mundo. E Deus fez isso pela cruz de Jesus. Temos tantos exemplos. O apóstolo Paulo, mas quem iria pensar? Um homem que matava-os, perseguia a igreja com uma raiva incrível. Mas tornou-se o maior missionário, maior embaixador, como ouvimos na lição de Daniel da escola dominical. Deus faz isso através de Jesus. O pecador é redimido, o pecador é perdoado, é restaurado pelo seu arrependimento do pecado, pela sua fé no Salvador Jesus. O Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa que crê, que se arrepende, e Deus faz dela uma nova pessoa, uma nova criatura, nasce de novo. Nasce para Deus e por Deus. É por isso que quando nós olhamos às vezes para a igreja, tem aqueles vitrais muito bonitos, coloridos. Pensem que nos vitrais de Deus, das vidas das pessoas, olha, mas aquilo é feito de aqueles vitrais que podem representar todos aqueles que são filhos de Deus. Olha, aquilo antes era coisas mais indignas, o vidro mais feio, mais sujo. Olha, mas tão bonito agora, porque nascemos de novo. Fomos salvos, fomos purificados pelo sangue de Jesus, pela nossa fé nele. Então, esta genealogia de Mateus mostra-nos que nesta construção de Deus por Jesus, na história da redenção da humanidade caída,
pelo horrível pecado, Deus age e agiu nas pessoas, tinham as vidas fracassadas, mas que foram perdoadas e foram restauradas por Ele. E Deus continua a fazer isso ao longo das gerações e dos séculos. E Deus faz isso hoje contigo. Há uma história que é John Newton, que escreveu aquele hino Amazing Grace, em 1779. Ele é uma testemunha do grande poder de Deus. O autor desse livro, desse cântico, desse hino, Newton era comandante de navios que transportavam escravos negros de África para a Europa. E um dia o navio naufragou, ele estava no mar quase a morrer e, desesperado, lá no meio do mar, entregou a sua vida a Jesus, pensando que ia morrer. Salvou-se e viveu os últimos 43 anos da sua vida como pastor, pregando o Evangelho em Londres. E no túmulo de Newton, o epitáfio que tem, pode ler-se: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos em África, foi pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele se tinha esforçado muito por destruir. Sublime graça, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora eu vejo. Então, irmãos, qual é a minha história? Qual é a tua história? Ninguém pense. Não penses que tu és mau demais, és má demais para poder ser redimido ou restaurado. Nada é impossível para Deus. Os caminhos e os propósitos de Deus são insondáveis. E esta genealogia de Mateus ensina-nos isto mesmo. Em conclusão, ao olharmos para o amor e para a misericórdia de Deus, na salvação da humanidade, por meio de Jesus, este Deus que se revela na Bíblia, não deixes passar esta ocasião se ainda não creste no Salvador Jesus. Não deixes para amanhã, para te arrependeres. Não deixes para amanhã para te renderes a Jesus, para seres feito um filho, uma filha de Deus pela fé em Jesus. Foi para isso que Jesus veio, para creres e para Deus te fazer seu filho. Amém.